Mais Forte Podcast começando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é uma alegria estarmos aqui na presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas para a sua vida. Deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo, deixe ter o seu coração avivado pela palavra de Deus, que é a única perfeita para nos conduzir em caminhos retos. Tem vários testemunhos já aqui no nosso canal, mais de 40 pessoas já estiveram por aqui nesse ano que passou, cada uma delas com uma história de vida e de fé poderosa, que eu tenho certeza que vai te fortalecer nessa caminhada. Então, não deixe de participar, não deixe de colocar seus comentários, pedido de oração. A gente está sempre de olho em tudo aquilo que vocês colocam. Sugestão, quem você gostaria de ver por aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Fica até o final, porque no final a gente sempre tem uma mensagem e sempre o Senhor fala com a gente durante todo o episódio. A nossa convidada de hoje é uma jovem cristã cheia de vida, uma menina que abriu mão de uma profissão em troca de um chamado ainda mais poderoso. Hoje ela é cantora, compositora, ela fala da palavra de Deus, é estudante de teologia e, apesar de tão nova, tem muito a nos ensinar. Com vocês, a nossa querida Esther Marcos. Bem-vinda! Olá, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, é uma honra estar aqui com todos vocês. Olha, Esther, você que veio de uma profissão igual a minha, na antiguidade. Somos semelhantes nisso. Gente, a Esther, ela foi atriz da novela Carrossel. Lá no SBT, exatamente. Comecei com 5 anos. Isso que eu ia te perguntar, foi seu primeiro trabalho? Não, eu comecei com 5 anos, era meu sonho. Eu via na televisão as meninas, as mulheres, eu falava, mãe, pai, eu quero fazer isso. E eu vim de um lar cristão, né? Sim. Então, meus pais sempre caminharam se baseando na palavra de Deus. Meus pais são pastores. Uhum. Então, eu sempre tive um contato com Jesus. Sim. Mas há uma grande diferença entre você conhecer e ouvir falar de Jesus e Ele ser o Senhor da sua vida. Sim. Então eu estava mais como a multidão, né? Que tem uma diferença entre a multidão e os discípulos. O discípulo caminha com Jesus, Sim. A multidão só vai quando quer alguma coisa, né? Então eu conhecia, sabia, meus pais sempre me orientavam e com 5 anos eles me cadastraram numa agência, comecei a fazer um monte de comercial, até que veio, né? O Raul Gil, eu participei de um programa no Raul Gil, já conheci o Silvio Santos. Fiz também um programa com ele. Sempre atuando, apresentando, cantando, como eram? Sim, no Raul Gil era cantando, no Silvio Santos era uma apresentação, tinha um programa, bem antigo, né? Mas era Pergunte pra Maísa. Era eu e mais algumas crianças. Então eu sempre estava lá pela casa. Sim. Até que veio o convite de Carrossel. Eu fiz o teste e você acredita que eu não passei? Acredito. Foi o primeiro Eu testemunho. fiz muito teste que eu não passei. Eu não passei no teste e eu fiquei muito decepcionada, que eu falei, poxa, era uma oportunidade enorme pra eu participar. Uhum. E aí Deus enviou uma mulher de Deus que foi pregar na minha igreja. Eu não estava presente, nem minha mãe, só meu pai, foi no culto de semana. Ninguém sabia do teste que eu tinha feito pra fazer Carrossel. Uhum. A gente não conversava sobre isso, né? Não podia sair abrindo essas coisas. Sim. E aí eu lembro que a mulher virou pro meu pai e falou, olha, ela vai passar, ela vai entrar na novela de Carrossel. Aí meu pai falou, uai, como você sabe disso? Uhum. Se eu não contei pra ninguém. E o elenco tinha fechado, já tinha saído a nota dos elencos, das pessoas, de quem ia fazer que personagem, não tinha mais esse espaço. Sim. E aí Deus fez o famoso rebuliço no meio de tudo. A menina que ia fazer Margarida recebeu uma outra oportunidade muito incrível e ela foi pra essa outra oportunidade que se encaixava mais com o que ela queria naquele momento e abriu uma vaga. E aí me chamaram de novo. E eu passei e fiz Carrossel, que é onde a maioria das pessoas me conhece. E que idade você tinha ali? 9 anos. 9 anos? 9 anos. Como foi essa participação lá? Foi aquilo que você sonhou? Foi mais do que aquilo que você imaginava que seria? Sim. Ou você ficou meio decepcionada? Como foi para você, uma criança de 9 anos, pela primeira vez, estar numa superprodução? Sim. Como foi essa experiência? Foi incrível. A gente via muito como uma diversão, né? Mais do que um trabalho. Sim. Eu via um pouquinho como trabalho porque o que eu ganhava, meus pais me davam pra eu gastar. Sim. Então, há uma responsabilidade, mas ao Sim. mesmo tempo é leve. Exatamente. Né? Então eu comprava minhas bonecas, então eu ficava feliz, que eu falava, agora eu vou comprar minhas bonecas que eu quero. Eu ia comprava com o dinheirinho que eu trabalhei. Mas era uma grande brincadeira, né? O problema tava por trás disso. A mesma época que eu tava fazendo Carrossel, eu tava passando por bullying na minha escola. Ah, então eu era uma criança mais fechada.
E eu cheguei no meio das gravações, né? Porque a Margarida, ela entra no meio da novela. Então eu não conhecia ninguém, eu já era mais reservada. Então foi um trabalhar de eu me soltar, falar com as pessoas, com as crianças, com aquele medo de ser rejeitada de novo. Sim. Só Esse que foi... bullying você sofria por conta de quê? Eu sofri, desde que eu me conheço por gente, eu passei por bullying. Eu acho que eu fui parar de sofrer com bullying com 12 anos, que foi quando eu parei de ligar. Eu falei, quer saber se você acha isso de mim? Acha, eu sei quem eu sou, sei de quem eu sou filha, sei que eu sou amada, eu não preciso da sua opinião sobre isso. Sim. Mas desde a minha primeira escola, minha professora, ela não podia engravidar. E essa ferida nela, ela resolveu despejar em mim, porque eu trabalhava desde muito nova. Então eu mostrava desenhos pra ela, ela rasgava no meio da turma toda. Que horror. Ela me excluía. Toda hora que ia ter teatro na escola, eu ia ser a bruxa, não podia ser nada mais. Meus pais me trocaram de escola e isso me acompanhou também. Eu passei por 3 escolas e nas 3 escolas eu sofri por bullying de maneiras diferentes. Sim. Foi bem pesado. Pessoas falando, nossa, a sua personagem me ajudou. Eu ficava, nossa, tô passando por tanta coisa. Eu ouvi isso, que eu tô conseguindo ajudar alguém. Sim. É tão incrível, é tão maravilhoso receber esse carinho de pessoas que você nem conhece. Não tava vivendo com elas e elas tinham um carinho por mim. Então foi bem especial e eu cresci muito nessa época. Eu fui obrigada a crescer, né? Com pressão a gente cresce, né? Com desconforto a gente cresce. E dava pra conduzir junto com a escola? Como que vocês faziam? Era muito doido, porque a gente acordava às 7 horas da manhã, ia pra escola, a escola tinha que ser de manhã, não podia ser outro horário. De lá, a gente ia direto pra SBT, o carro da SBT passava na escola, pegava a gente e a gente ia direto, almoçava, ficava gravando a tarde inteira, parava na metade da tarde pra comer, pra lanchar alguma coisa, ia embora umas 8 horas da noite, chegava em casa, tinha que fazer o dever de casa, estudar pras provas, estudar as falas e voltar de novo, de segunda a sábado. Você achava essa rotina cansativa, às vezes, ou não? Não, eu amava, porque era o meu grande sonho. Eu tinha um sonho de ser atriz, eu queria muito ser atriz. Então, isso pra mim era um privilégio, eu ia feliz, não ia cansada. Sim. Eu não cansava. Se eu ficava parada, eu ficava triste. Eu falava, eu tô muito parada, eu preciso fazer alguma coisa. Sim, por isso eu sempre falo, né? Eu comecei com 4 anos de idade. Sim. E as pessoas também falam, poxa, mas isso é ruim, porque a criança, ela perde a infância. Eu costumo dizer que se os pais dão uma base, primeiramente, familiar, não deixam faltar a questão do estudo, e a criança, ela tem a aptidão para aquilo, o desejo de fazer aquilo, ela tem a vontade, que não é algo que os pais impuseram, ela não vai deixar de se desenvolver, não vai deixar de cumprir com aquela obrigação, apesar de ser um trabalho, mas de uma forma leve. Sim. Eu, apesar de ter começado cedo, assim como você, eu não perdi a minha infância, eu tive noção de responsabilidade desde muito cedo também, eu me divertia em tudo aquilo que eu fazia e os meus pais estavam lá para me proteger, para perceber o que estava acontecendo, sem me obrigar a fazer nada. Então, essa é uma dica para vocês que às vezes nos perguntam, como é? Meu filho tem jeito, você acha que eu levo? Primeiramente, ele tem que gostar daquilo que ele faz, não deixar de ter as responsabilidades de estudo, né, na infância, e também que seja conduzido de uma forma leve. A gente tem que vigiar em todo o tempo também, estar presente, né? Mas ali, esse foi o seu principal trabalho como atriz, e foi logo aí que você percebeu o chamado para mudar a tua história com Jesus? Sim. Meus pais, é o que você falou, eles sempre... Porque o meu demorou, o seu, graças a Deus, que foi antes. Você vê como é bom ter pais, pastores... Sim, que já nascem, né, nesse lado. Meus pais, eles foram moldando a minha fé na prática. Eu acho isso muito interessante. Porque os trabalhos iam chegando, eles falavam, Esther, a Bíblia diz isso nesse trabalho. Então, por exemplo, era uma criança para fazer fotos de biquíni. E meus pais falavam, a Bíblia diz isso sobre isso. O que você acha que a gente tem que fazer? Então, era uma criança que já estava sendo forjada. Sim. Então, tinha um propósito que eu já falava, não, por quê? Porque a Bíblia condena isso, eu não vou praticar isso. Sim. Então, eles foram forjando já o meu caráter cristão, como cristã. E aí, quando acabou o Carrossel, nós fizemos 2 filmes ainda de Carrossel. Foi quando eu recebi uma grande proposta. Que era para ser protagonista de uma outra novela em uma outra emissora. E tava tudo pronto. Era só assinar o bendito contrato. E eu fiquei muito feliz, porque era o sonho da minha vida. Eu queria muito ser atriz, e ser protagonista numa novela é uma oportunidade, uma entre 1 milhão. Então, assim, tinha que abraçar.
E foi quando Deus começou a enviar pessoas para falar comigo. No meio do boom. Foram 5 pessoas ao todo. Teve pastor, missionário, empresário. E eu nunca acreditava. Eles falavam a mesma coisa e eu não acreditava. Que eu falava, esses crentes com cabeça bitolada, tudo quadrado. Não quer que eu viva meu sonho. Como assim que eu vou cantar? Eu nem sei cantar, eu nem estudei para cantar. E comecei a ficar revoltada e os meus pais me contam. O que eles falavam? Eles falavam que Deus ia fechar essas portas. Que era necessário que eu renunciasse o meu sonho de ser atriz, porque ele havia me chamado para pregar as boas novas e ministrar louvor. E aí eu falava, não, nada disso. Como assim? Desde os 5 anos e aí do nada quer que eu saia disso para começar algo que eu nem sei como que faz? Sim. E os meus pais no off orando por mim, falando, Deus, capacita, fala com ela. Até que um morador de rua me parou. Tava voltando de um almoço com a minha mãe, eu lembro até hoje, em uma rua perto de casa que não tem morador em situação de rua. E ele me parou, já ia ajudá-lo, e ele falou, não, moça, eu tenho algo de Deus pra você. Quando ele falou isso, a minha perna travou. Eu não tava mais sentindo nada. Eu fiquei parada, pasma, olhando pro rosto dele, falando, misericórdia. Eu já sabia o que ia vir. E ele repetiu as mesmas palavras que eu já tinha ouvido. Que Deus ia fechar as portas, que era necessário que eu renunciasse meu sonho, porque ele me chamou para pregar as boas novas e ministrar o louvor. As mesmas palavras. Gente do céu. Aí depois disso eu falei, Você estava orando por isso ou não? Não. Só deixou seus pais orando, falou, eu vou ficar aqui esperando o contrato chegar para eu assinar. Exato. Tô treinando a assinatura. Eu não tava orando porque eu falei, não é, certeza que eles acham que eu vou me desviar, o pessoal da igreja, eu pensava que era isso. Né? Eu falei, eles estão preocupados comigo, mas nada a ver, isso não vai acontecer. Mas quando esse morador em situação de rua falou comigo, foi quando eu tive um baque, que eu falei, quem contou pra ele? Porque a minha cabeça era, tá todo mundo se comunicando. Todo mundo da mesma igreja tá se comunicando, falando, vamos falar com ela. Mas o morador em situação de rua, quem que contou pra ele o que tá acontecendo? E aí foi quando eu cheguei no meu quarto e eu falei, Deus, escolhe outra pessoa. E eu falei, passa isso pra outra pessoa, eu não sei cantar, eu não sabia cantar. Tem vídeo meu no YouTube, que foi quando começo do ministério, que você vê, você fala, misericórdia, Senhor Jesus, ajuda ela. Eu não sabia como que tinha que fazer, eu não conhecia ninguém do meio pra começar alguma coisa, eu só conhecia o pessoal no meio artístico que eu estava. Você nunca tinha cantado nada dentro da igreja, nem só dado coral, uma palavra, com nada. criancinha, entendeu? Com a minha mãe, do lado da minha mãe, não precisava ser afinado, entendeu? Fazer, nossa, vou liderar um louvor. Eu não sabia essas coisas. Então eu falei, Deus, tem tantas pessoas, e eu me lembro que eu tava no meu quarto, eu abri meu celular e eu comecei a falar, escolhe essa, Deus. Essa aqui canta bem. Por que você não pega essa? Eu tô estudando desde meus 5 anos pra ser atriz e você quer que eu renuncie tudo agora que eu tenho uma oportunidade pra fazer algo que eu nem vou saber fazer? E aí eu lembro que eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando comigo. Ele falou, eu não te escolhi baseado em quem você é ou no que você pode fazer. Eu te escolhi baseado em quem eu sou e no que eu vou fazer através de você. E aí eu lembro que quando eu ouvi isso, meu coração se encheu de temor. E eu falei... Ok, e eu fiquei quieta. Não tinha mais como argumentar contra Deus. Tão jovem assim, como que você se lembra de ter ouvido isso? Porque muitas pessoas falam, como que eu ouço a voz de Deus? Ele falou na tua consciência, ele falou na Bíblia, um momento, ou através de uma música. Como que foi esse falar com você? Sim, eu já tive várias perguntas, as pessoas me perguntam isso. Eu não vou saber explicar pra você, mas é algo como se fosse de dentro pra fora. E é uma certeza que depois, quando você vai comparar com as escrituras, tudo que Deus vai te falar, ele não vai sair da palavra dele. Então, se você for na palavra, vai ter base. Ele não vai negligenciar o que ele já disse nas Sagradas Escrituras. Então, compare com as Sagradas Escrituras, compare com o caráter de Deus. E também converse com os seus pastores, com os seus líderes. Eu conversei com os meus pais. E meu coração se encheu com grande temor, e Deus vai falar que as suas ovelhas reconhecem a voz dele, né, do pastor. Sim. Então, não é como, por exemplo, alguém me ligasse agora, eu atendesse, uma voz estranha, eu falo, quem é? Eu não vou saber, mas se a minha mãe me ligar, não interessa onde ela esteja, se seja outro número, quando ela falar alô, eu já vou falar, oi mãe, porque eu conheço ela. Sim. Então, por mais que eu não tivesse um relacionamento tão profundo com Deus, eu conhecia a Deus, eu estava em sua casa, eu conhecia o que ele fazia através da vida dos meus pais, então eu sabia a voz quando era dele. Então, quando ele falou comigo, eu sei, é o meu pastor, não é outra pessoa, é o meu pastor. E meu coração se encheu de temor, que naquele momento eu pensei, ok, se o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer. E foi no momento que eu me decidi. Eu lembro que eu saí do meu quarto e eu falei, liga pra tal emissora, que eu não posso falar qual que é, porque a gente vai desfazer o contrato. Eu não vou, eu vou fazer o que Deus tá pedindo pra fazer. Você tinha assinado já? Não.
Eu ia assinar, a gente tinha que marcar, né? Eu acho que a gente estava em período de férias, alguma coisa assim. E aí eu lembro que quando a gente ligou, falaram que, não, talvez a novela nem vai acontecer. E aí ficou nisso. Foi uma confusão que foi desaparecendo. Como ele disse, ele fechou as portas. Que até hoje eu nunca mais ouvi falar da novela que eu ia fazer. Sim. Sendo que tava tudo fechado. Sim. Mas nesse período foi bem turbulento, porque eu lembro que eu ouvi muita coisa dos dois meios. Então o meio que eu tava saindo, eu ouvi, você é louca. Agora que você tem oportunidade. Agora que você vai ganhar dinheiro mesmo. Já tá ganhando dinheiro, vai sair daqui pra quê? Né? Seu sonho? Como assim começar algo do zero? E daí do outro lado eu ouvia, você é fútil, você é vazia, você tá aqui porque você quer dinheiro, Deus não te chamou. Então eu ouvia tanta coisa, sua voz é feia, a gente não gosta da sua voz. Eu descia de púlpitos e lugares, eu ouvia isso, eu tinha que passar com a cabeça baixa ouvindo as pessoas falando isso e fingindo que eu não estava ouvindo. Porque dentro de mim eu sabia quem me chamou. Então esse período foi muito difícil. Mas você acha que isso você ouvia mesmo das pessoas falando ou é algo da voz do inimigo falando dentro de você? Sim. Porque às vezes a gente acha que ouve voz, que alguém... Sim, né? mas pode ser setas contrárias. Mas as pessoas que estavam comigo também me resgataram falando, olha, tem música aí? Tem até uma piada minha com a minha mãe, ela falava, bota o fone. Porque as pessoas que estavam ao meu redor também ouviam, eu recebia comentários. E de pessoas com autoridade, sabe, no meio, de você ouvir de pessoas que você admirava tanto. É aquele negócio, né? Tem árvores que quando você admira de longe, você fala, nossa, que árvore linda, frondosa. E quando você chega perto, a fruta não é boa nem para consumo, né? Então isso me magoou muito no começo, mas eu creio que foi um trabalhar de Deus para que eu não colocasse a minha expectativa nas pessoas ou no que elas iriam falar sobre mim. A gente não precisa se justificar, sabe? Jesus já está nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo. Mas quando Deus nos chama, deixa na conta dele. Eu falo isso agora. Esther, alguém falou de você. Eu falo, então que resolva com Deus. Porque eu não tô aqui por mim mesma. Foi ele que me enviou. Então resolve com ele porque foi ele que escolheu, não fui eu. Então você vai ter cacife o suficiente para chegar até Deus e falar, como assim você escolheu ela? Sim. Mas ali o que te fez perseverar? Ali foram outras pessoas te motivando também, ou você entrava no seu quarto, falava com Deus, será Deus que eu entendi direito? Você chegou a se questionar se você tinha compreendido direito o chamado? Ou você falou, Senhor, me capacita mais, foi procurar aulas? Como que foi essa condução? Uma coisa que eu guardo no meu coração é que a palavra que Deus libera para a nossa vida nunca vai combinar com o cenário que a gente está. A minha palavra não combinava com o cenário que eu estava. Só que tudo começou a fluir. Quando Deus está no barco, as coisas começam a fluir. Então as pessoas foram chegando, eu não conhecia ninguém. Eu sou de uma igreja, de uma congregação pequena. Eu não conhecia ninguém nesse meio, Deus foi colocando as pessoas e eu fui tendo uma base de apoio da minha igreja, orando por mim, me incentivando, os meus pais dizendo, Esther, é isso, Deus escolheu desde o ventre, vai pra cima, coloca o pé mesmo sem ter o chão. E eu lembro, sim, de ter questionado a Deus diversas vezes, tipo, Deus, será que você escolheu certo? Será que não houve um equívoco, um engano? Mas todas as vezes que eu pensava isso, o Espírito Santo me lembrava daquele dia, naquele quarto, o que ele tinha falado pra mim. E aí o meu medo foi desaparecendo à medida que eu fui me aprofundando em Deus. O medo dele foi se silenciando. E a única voz que permaneceu foi a voz do Espírito Santo. Mas eu digo muito que você tem que deixar o impossível com Deus e o possível você fazer. E foi quando eu fui atrás de aula de canto, coach vocal. Estou fazendo faculdade de teologia, me formei esse ano. Então eu fui atrás daquilo que eu poderia fazer, né, para me auxiliar. Mas o impossível eu deixei com Deus e deixo até hoje. E Ele faz, Ele cumpre tudo o que Ele promete. Sim. Hoje você percebe que você sobe com mais confiança, com mais autoridade. Como que você percebe a diferença da Esther que começou e no ponto que você está agora? Eu chorava toda vez que eu tinha que ministrar. Era muito difícil para mim. Eu lembro até hoje que a mamãe chorava comigo. Porque, desculpa, porque quando eu ia subir, eu ficava com muito medo de tudo que eu ia receber, como eu ia conduzir as pessoas. E, ai gente, tô emocionada. É o temor, é a vontade de fazer bem feito para Deus, né? Exato. E aí quando Deus foi trabalhando em mim, hoje eu subo tendo a certeza que Ele está lá. Quando Ele dá uma palavra, Ele vai estar com você. Então se tem uma palavra sobre a sua vida, Ele não vai te desamparar. E o processo é mais... A gente já tem aqui, ó. Obrigada. Imagina. O processo, hoje, eu valorizo mais o processo do que a chegada. E eu vejo muito povo hebreu, quando ele estava no caminho até Canaã. Foi no processo que eles viveram maravilhas com Deus.
Foi no processo que eles viram tantas coisas lindas. Então, hoje eu tenho na minha mente que eu prefiro morrer no deserto com Cristo do que chegar até a terra prometida sem Jesus. Não vale de nada. Sim. Então, tudo que eu estou vivendo não interessa se eu vou chegar onde Ele me prometeu. Se eu estou com Ele, eu posso permanecer onde eu estou, se eu não perder a presença dele. Sim. Então, quando eu subo hoje, eu não tenho mais aquele olhar de o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Eu sei o que Ele está pensando sobre mim. E eu estou cumprindo a vontade dele. E eu sou amada, eu sou escolhida, até mesmo nos meus piores erros. Ele permanece me amando e me abraçando. Então eu sei o que eu vivo no meu secreto com Deus. Então quando eu subo num púlpito hoje, eu sou apenas uma ferramenta. Eu me preparo antes. Porque, por exemplo, nós podemos fazer uma analogia. Quando um cirurgião vai fazer uma operação, ele tem que limpar os equipamentos dele, estetizar os equipamentos. Ele não pode chegar em você e colocar um equipamento que eles usam em outra pessoa que está sujo. Então eu entendo isso, eu entendo que eu estou me purificando, eu me santifico para subir lá. Então quando eu estou num púlpito, no altar, para louvar ao Senhor, Ele pode me usar, porque eu também estou fazendo a minha parte. Renúncias são pegadas necessárias no nosso caminhar com Cristo. Sim. Não tem como você caminhar com Cristo e me dizer que você nunca renunciou nada. É necessário isso. Sim. Mas aí quando passa esse processo todo, que parece turbulento, parece que você está no olho do furacão, quando você chega lá, você fala, eis-me aqui, Senhor Jesus, eu sou só mais um instrumento. Sim. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Nós estamos aqui para te adorar e fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero. Então, a percepção muda quando você é lapidado, mesmo nos seus piores momentos. Sim. Quais são as principais renúncias que você tem a percepção que você tem feito, né? Compreendendo que são coisas que não agrada ao Senhor, o que te afastam de Deus, ou que é algo da sua carnalidade. Sim, tem a renúncia do sonho. Quando, por exemplo, eu mudei, né, do meio, eu ficava muito preocupada com o seguidor. Porque antes a gente tem isso, né? Tem que ter seguidor, porque nananã. E aí os seguidores foram saindo e eu fui vendo vaidade. Isso era vaidade. Então o Espírito Santo estava trabalhando vaidade comigo também. Não são seguidores, são vidas, são almas que não precisam de mim, eles precisam daquilo que eu carrego, que é o reino de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então a nossa visão vai mudando à medida que a gente vai negando a si mesmo e buscando mais o Espírito Santo. Renúncias do dia a dia, às vezes é uma roupa. Eu falo isso muito com o pessoal que me segue. Às vezes eu tô lá no Instagram e eu falo, olha, o Espírito Santo aprovou a minha roupa de hoje. Porque eu tenho isso, eu chego no espelho e falo, Espírito Santo, essa roupa tá boa? E às vezes eu ouço, claramente não está. Porque pode causar escândalo a alguma pessoa. Então não vou usar hoje. Mas para outro dia talvez esteja bom. São pequenas renúncias de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Senhor todos os dias. Ele não fica preso nas quatro paredes da nossa igreja. Sabe? O relacionamento com Cristo é cotidiano. Nas pequenas coisas eu converso com Ele. E eu percebo as renúncias pequenas. Ai, vou assistir o meu dorama. Não, Esther, você vai ler a Bíblia. Então eu vou ler a Bíblia. E eu saio da televisão, lá da sala e falo, vou ler a Bíblia. São pequenas renúncias que você vai vendo que você colocou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e não mestre. Você é romântica? Você sonha com o homem da sua vida? Tenho Você está namorando? Conta essa área. Eu tenho cartinha sobre tudo isso, aprendi com a minha mãe. Acho que quando eu tinha uns 12 anos, minha mãe me ensinou a fazer cartas pra Deus. Você faz cartas pra Deus? Ou nunca Não, pensou? nunca assim como carta. Sim, minha mãe leu um livro, eu acho que era A Escrivaninha Vermelha, algo assim, que ela faz cartas pra Deus e eu aprendi isso. Então, meu futuro marido, eu fiz uma carta pra Deus. Deus, eu queria um homem como meu pai, que ama a família, que é trabalhador, que vai me amar como amo o Senhor, que ele ama primeiramente a ti. Então eu fiz uma carta para Deus, eu oro sobre isso e eu guardo. A minha mãe fez pro meu pai, e aí quando eles se casaram ela abriu, e ela falou que até os pequenos detalhes, que são bestas, Deus colocou, Deus confirmou. Eu faço cartas anuais também, o pessoal que me segue costuma fazer. Todo ano eu faço uma carta para Deus sobre as coisas que eu espero, as coisas que eu quero melhorar, eu quero a ajuda dele. Coisas pequenas. Teve um mês que eu fiz uma carta sobre uma blusa mostarda. Coloquei isso até num devocional, eu lembro. Que eu passei no shopping, vi uma blusa mostarda, eu gostei e escrevi na carta. Porque sou eu e Deus. Coloquei, achei uma blusa mostarda linda, Deus. Acho que depois eu vou comprar. E coloquei na carta e guardei. No outro mês, quando eu fui abrir, não é que eu tinha ganhado a mesma blusa mostarda de uma pastora. Então são pequenas coisas que você vai vendo o cuidado de Deus, entendeu? Então sim, o meu futuro marido tá lá na minha cartinha. Quando eu casar, eu vou te chamar, eu vou abrir a cartinha e vou falar aqui, ó, Deus me ouviu. E você tem alguma ideia de tempo para isso? Como você conduz, né, essa questão para dominar a ansiedade também,
né? Não ficar planejando algo que talvez o Senhor queira mais para frente, Sim. ao mesmo tempo, né? Se guardar num mundo onde as pessoas parecem que te aceleram, que se você está sem ninguém, você está retrógrada, você está fora do mundo, você está deixando de viver. Eu tinha, né, muita ansiedade. Eu tive até um momento delicado com ansiedade. Acho que fazem 2 anos que eu tive um momento delicado com ansiedade. E o Senhor me deu uma palavra, que todo dia Ele vai te capacitar para você vencer aquele dia. Basta cada dia o seu mal. Sim. Então, todas essas coisas que vão demorar, eu coloco em cartas ou em orações e eu guardo. Isso me ajuda muito. Então, tá tudo aqui meus pensamentos. Por isso que eu faço cartinhas. E eu guardo. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu já entreguei para Deus. Eu vou ver o hoje. Eu creio que esse não é o meu tempo para estar em um relacionamento. Eu tenho a visão clara que esse é o meu tempo para viver pro ministério 100%. E acabou. Mas quando as coisas forem para acontecer, Deus vai encaminhando as coisas, vai fluindo. Como eu já comentei um pouquinho antes. E essa pressão da sociedade de sempre, ou você tá atrasada demais, ou você tá adiantada demais, surge de uma comparação. Eles querem que a gente viva numa comparação eterna. As redes sociais, a maioria é disso. Você abre lá, você vê que alguém tá fazendo isso, poxa, eu não tô fazendo. Olha, eu ainda não conquistei isso. Quando eu fiz 18 anos, foi quando esse baque me pegou. Eu pensei, eu tô ao mesmo tempo adiantada comparada a algumas pessoas, mas eu me sinto completamente atrasada comparada às outras. E você se prende nisso e você fala, nossa, será que eu devia estar casando? Será que eu devia estar tendo filho? Será que eu deveria estar, sei lá, tendo um carro, 2 carros, uma moto, uma casa? E você começa a se comparar tanto que você deixa de olhar para aquilo que Deus já derramou sobre você, o que Ele está entregando para você. Há um tempo determinado para todas as coisas, para mim e para você. O seu caminhar vai ser diferente do meu, porque o seu propósito é diferente do meu. Os sonhos que Deus tem para você não são semelhantes aos sonhos que Ele tem para mim em sua totalidade. Então, nesse momento, nós precisamos buscar a nossa identidade. Quem eu sou, quem eu nasci para ser e o que Deus quer que eu seja. Quando eu entendo quem eu sou, eu não vou me comparar com você, porque filho maduro não se compara. Por exemplo, uma fruta. Se eu pego pra você e falar, ai, compara pra mim um morango com um abacaxi. Você vai olhar pra mim e falar, uai, Esther, como assim? Eu vou comparar totalmente diferente, Esther. Um é assim, mas você tem que experimentar pra você ver. É igual maneira, eu tenho frutos e eu não posso comparar meus frutos com você. Os frutos que você vai dar pro reino é diferente dos frutos que eu vou dar pro reino. Que é diferente dos frutos que eles vão dar pro reino, mas todos são igualmente importantes, porque foi o Espírito Santo que plantou. Sim. Como que é hoje em dia, assim, a sua rotina, já que você está estudando, você tem hoje em dia, né, o seu trabalho musical também, qual é o tempo que você separa para o teu devocional? Existe um horário específico? Como que você divide o seu tempo? Eu tento começar o dia lendo um versículo e orando. Tem que começar o dia orando, pelo amor de Deus. Começou o dia, é oração. Ah, Esther, mas é muito rápido, eu não consigo fazer devocional. Orar, você tem que orar para começar o dia. E aí o devocional vai encaixando, porque os meus dias não são iguais, né? Então hoje eu tô aqui, amanhã eu já posso estar totalmente calma na minha casa. Então eu pego o tempo do dia que eu vou estar calma, que eu não vou estar acelerada. Eu falo, é isso, é o tempo que eu vou ficar a sós com Jesus. Porque eu não quero um tempo determinado, eu não quero, eu tenho 1 hora com Deus. Eu não gosto disso. Eu gosto de ficar com o meu melhor amigo. Então, se vai ser o fim do dia, eu vou me trancar no meu quarto. Meus pais já sabem, eu vou me trancar no meu quarto, eu vou me trancar onde eu estiver e vou ficar sós com Deus. Normalmente, quando eu estou em casa, numa rotina mais calma, 8 horas eu tô indo pro meu quarto. Meus pais já sabem, eu dou tchau. É o momento que tá passando novela na Record, eu dou tchau, eu já sei. Tá passando novela, tchau. Tive meu tempo com os meus pais, vou pro meu quarto. Hora devocional, me esquece que de lá eu vou dormir. Ninguém mais vai estar. Agora, se eu estou fora, eu pego qualquer tempo pra ficar. Uma vez eu e Débora estávamos em Orlando, a gente estava com mais pessoas no quarto. Eu virei pra eles e falei, alguém vai querer ir no banheiro? Eles, por que, Esther? Eu falei, alguém vai querer? Não vai querer? Então tá bom. Eu vou estar usando. Me tranquei lá e fiquei lá fazendo meu devocional. O importante é ficar a sós com Deus. Fechar a porta, ficou a sós. Não interessa o lugar, não interessa onde você tá. Tem que ter o seu momento. E como você faz esse momento? Que tem muitas pessoas, a gente fala, eu faço meu devocional. Parece que todo mundo sabe, mas tem pessoas, às vezes, que não sabem por onde começar. Se começa louvando, se começa orando, se abre a Bíblia, em que parte abre. Como você faz? Eu acho que isso parte de algo muito pessoal com Deus, a maneira que você quer falar com o seu pai. Quando você vai se encontrando em Deus, você vai achar a sua maneira, sabe, de fazer o seu devocional. Mas, em suma, eu começo sempre louvando, porque é a maneira que eu mais me comunico com Ele.
a maioria das minhas canções nascem desses momentos, de conversas minhas com Deus. Sim. Porque eu não canto músicas, eu vou cantando o que eu vou sentindo. Então eu pego 2 notas, eu fico tocando e vou falando do meu dia com Deus, cantando com Ele. Sim. E depois eu vou para a palavra, leio a palavra, falo, Espírito Santo, fala comigo. Aí eu vou pensar como eu vou aplicar esta palavra, porque isso é mais palavra você necessário. segue uma rotina, assim, um plano de leitura? Eu começo ou sempre depende? no Novo Testamento, paro antes de Apocalipse, volto pro começo, e aí leio tudo de novo. Aham. Eu sempre faço isso. Ou eu sigo devocionais. Eu gosto muito de devocionais. Eu acho que ajudam muito Sim. na nossa caminhada. Então, minha estante tem vários devocionais, porque eu sigo mesmo. Então, eu Sim. faço o meu na Bíblia e sigo o outro, porque eu acho muito precioso. Mas o mais importante é você pensar como você vai aplicar aquilo que você leu. Você tem que trazer para os dias atuais. Senão você acaba lendo e fica por aquilo. sim. E a palavra vai dizer que quando você lê, mas você não aplica, você é semelhante vai. a um homem que olha no espelho, mas logo caminhando, esquece do seu reflexo. Sim. Parafraseando aqui, não um pedaço da Bíblia. Então, você precisa aplicar o que você está lendo. Então, eu paro e falo, como eu vou aplicar isso? Aí eu fico pensando, vou fazer assim, fico orando, eu falo, então tá bom, já sei como aplicar. E aí eu passo o resto do dia pensando nisso, ou quando acordo, eu fico pensando naquilo que eu li. Aham. E depois? Depois, como o teu tempo de teologia, como que você tá fazendo? Aí eu tenho devocional, eu tenho tempo de estudo de teologia e o tempo de estudo da Bíblia, fora tudo isso. Porque devocional não é estudo bíblico. Estudo bíblico você precisa de comentários ao seu redor, da Bíblia, você tem que pesquisar no Google. E isso é um estudo, que você vai ver, nossa, o que significa aquele galo que cantou 3 vezes? Era um galo, tudo no meio, tinha um galo lá no meio, entendeu? Então você tem que fazer essas perguntas pra si mesmo e ir pesquisando pra você ver a resposta. Sim. E aí que estão os grandes mistérios. Meu pai me ensinou sempre que a palavra de Deus é como se fosse cortinas. Então, tem a primeira cortina, tem a segunda, tem a terceira. Então, você tem que ir cavando para você ir entendendo. Senão, você Sim. vai sair por aí falando abobrinha Sim. ou até mesmo vai entender errado. Sim. E fora isso, tem a faculdade de teologia, que aí é o principal, digamos assim, É diário? Como que é a sua carga horária? Eu tenho uma faculdade que é à distância, né? Porque senão eu não consigo estar presente sempre, mas todos os dias, eu não tenho férias, inclusive. Então, todos os dias eu tenho que estudar, eu tenho que entrar lá na sala de aula, eu tenho que ler, eles mandam livros, né? Eu tenho que pegar livros na faculdade, vou estudando, vou anotando. Meu pai é formado em teologia, então converso muito com meu pai, mas não é fácil, viu? Eu entrei na faculdade porque eu falei, se eu for pregar a palavra, eu quero pregar com excelência. Sim. Eu não quero pregar de qualquer maneira. Sim. Não posso fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. O mundo não faz as coisas de qualquer maneira, então eu vou fazer as coisas para Deus de qualquer maneira? Não vou. Sim. Então eu me coloquei na faculdade por causa disso. Mas eu fiquei 1 ano antes com meu pai para ele me passar a base, porque eu não estudo teologia em uma igreja, eu estudo na academia mesmo. Sim. Então, meus professores, eles não têm necessariamente responsabilidade com a fé cristã. Eles só estão lá para ensinar. Então, eu tenho professores que não creem em Jesus, tem professores que pensam outras filosofias dentro da palavra de Deus. E se você sentar com eles, eles vão te provar o que eles estão falando. Então, assim, é um mundo totalmente diferente, mas que eu achei necessário estar, porque para eu pregar o evangelho, eu preciso conhecer esse outro âmbito também, para entender como eles pensam, como eles fazem. Lá nós debatemos bastante. Então, assim, se você vem para um debate sem uma colinha, né, que a gente fala, um esboço, anotações, a gente já sabe, esse aí não dá, porque é fé, academia, né, que a gente fala. Nossa, que interessante. Você tá há quanto tempo estudando? Eu acho que são 3 anos já, né, amiga? É que eu não tenho férias, eu só vou estudando. E são quantos anos total? São 4 anos. Terminei esse ano, tô fazendo meu TCC. Meu TCC é sobre a música como auxiliar da teologia. Nossa, eu uni os dois, Que interessante. E as músicas? Antes você começou cantando músicas que não eram da sua autoria. Que era tipo carrossel, música, Isso. Como veio para você a primeira música? Como Deus te entregou a sua primeira música? Eu lembro que foi no meu quarto, exatamente assim, de eu estar no quarto cantando pra Deus o que eu tava sentindo, começou a sair. Eu acho que foi Teus Mistérios, a primeira canção que eu lancei que era minha, que nasceu com Deus. Eu tava falando que eu queria mergulhar mais fundo, que eu queria ter mais dele. E aí quando eu fui parar pra pensar, eu falei, isso aqui tá bom, isso aqui não tá parecendo só um devaneio da minha cabeça. E aí eu comecei a gravar. E aí quando terminou, eu falei, nossa, que lindo. E comecei a ouvir pra mim, eu não ia publicar pra ninguém, porque eu era muito insegura
com essas coisas. Falei, nossa, vou compartilhar a minha canção, acho que não tem nada a ver. E aí foi quando Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo falando, ó, tô te entregando coisas no seu quarto, que eu quero que você compartilhe com os outros. Sim. E aí foi quando eu comecei a compor, comecei a compartilhar, e agora todos os projetos que a gente faz são canções autorais, tudo que eu vivo com Jesus. E vem, sempre que você pede uma inspiração para uma canção, ela chega, ou às vezes você tem que esperar, você tem que pedir mais. Sim. Porque às vezes a gente tem um projeto, né, Sim. e quer acelerar as coisas, e nem sempre é no tempo Sim. que a gente deseja. A gente não acelera nada. Lá em casa a gente fala assim, não vamos acelerar, vamos esperar, porque a música pode vir no último segundo. Sim. Então assim, no tempo de Deus, nós temos um cronograma, mas nada de ficar ansioso. Sim. Por exemplo, a última canção que nós lançamos, que se chama Se Uma Coisa. Eu fiquei com o refrão dela mais de um ano, e não saía nada mais. Eu falando, Espírito Santo, me dá o resto dessa música é bonita, eu queria colocar no projeto, e não saía. Aí quando a gente sentou pra fazer um novo projeto, foi quando ela apareceu. Sim. Aí eu falei, era pra esse, não era pro outro. Era pra esse tempo e não pro outro tempo. Exatamente. Tem canções que eu componho que eu falo, não é pra agora. Não é pra lançar agora. Tem que esperar mais um pouco. Então Deus vai te guiando. Quando você vive com Deus, quando você vive na profundidade com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dando estratégias no campo de batalha, entendeu? Porque todo soldado precisa ter uma comunicação apropriada com o general. Então se você está no meio de um campo de batalha e você tem uma comunicação com Deus, Ele vai te falando, não é agora. Ó, é agora. Cuidado com isso, vigia com isso. Vai te dando novas armas, novas ferramentas. É exatamente isso. Então, todo momento, e quando eu decidi começar a compartilhar as composições, foi o Espírito Santo falando, é esse momento, vai compartilhar essa agora. É sempre assim, ele que faz o set list, ele que monta. Você estava falando ali que estava ali assim, eu já imaginei você tocando. Você já fazia aula de violão? Você já tinha alguma base mesmo antes de Deus te chamar para isso? Eu fiz uma série que chamava Júlia e os Fantasmas na Nick, e era necessário a menina tocar violão. Aí foi quando eu falei, eu vou fazer. Porque se vai me ajudar a participar, eu vou fazer. E foi quando eu comecei a fazer aula de violão e amei. Então eu fiz, mas voltado pra atuação. Mas pra você ver, né? Que até essas coisas que a gente acha que Deus não vai usar. Olha que incrível. Deus usa, são ferramentas que Deus vai colocando na nossa mão. É quando Moisés, né? Deus vira e fala, usa o que tá nas suas mãos, que era o cajado, né? Que era a vara. Então, às vezes, você olha pra Deus e fala, mas Deus, eu não tenho como te ajudar, olha aqui as minhas mãos, não tem nada. E aí Deus quer usar o que já está nas suas mãos. Ele não deixa se perder nada. Eu sei que muitas pessoas recebem um chamado completamente diferente e falam, nossa, eu vou jogar tudo que eu construí para trás. Não, o Senhor aproveita cada coisa ali, cada habilidade, cada aprendizado, tudo é aproveitado, nada é descartado. Exatamente. Ele renova tudo, tudo se faz novo, mas as nossas habilidades ele usa sempre para glorificar o nome dele. Exatamente. Qual o momento mais difícil que você passou, né, depois de reconhecer esse chamado? Que nem sempre é fácil, então você disse que já teve aquele momento que você foi julgada e tal, mas quais outros obstáculos que você enfrentou e teve que permanecer? Sim, quando o diabo começou a atacar a minha identidade, eu comecei a me comparar muito com outras ministras de louvor, que eu falava, então se eu vou fazer excelente, e aí eu comecei a olhar para os outros e falar, então eu tenho que fazer assim, então eu tenho que fazer assim, e comecei a esquecer quem eu era em Deus. E Satanás sempre vai tocar na nossa identidade. Com Cristo foi assim, quando ele estava no deserto, Satanás usou a palavra contra ele, mas vendo a identidade de Cristo. Estava atacando a identidade de Jesus, quem ele era, se o Senhor é mesmo, Filho de Deus. Então sempre vai atacar a nossa identidade. Então foi quando eu comecei a me perder, porque eu estava tentando ser excelente, mas usando outras pessoas como inspiração. E estava começando a ser prejudicial. Porque tudo que era meu, que Deus tinha derramado sobre mim, eu não queria usar. Porque eu falava, não é bom o suficiente. E aí foi quando o Espírito Santo começou a trabalhar muito forte a minha identidade, para eu começar a entender que eu não sou o que eu faço. Essa é a diferença. Quando você senta com alguém, quem você é? A pessoa vai responder, eu sou filho de tal pessoa, ou, eu sou dentista, eu sou médica, eu sou atriz. Todo mundo fala o que faz, não quem é. E foi quando eu entendi quem eu era. Eu sou filha amada de Deus, eu não sou o que eu faço. Eu não sou ministra de louvor, eu faço isso. Eu sirvo assim, mas se um dia eu perder a minha voz, eu vou continuar sendo filha amada de Deus. Eu vou achar outra maneira para servir. É essa quem eu sou, não interessa o resto. Eu sou filha amada de Deus. Então, quando eu entendi isso, uma chavinha virou que tudo que eu recebi ao meu redor, eu comparava com a minha identidade. E eu falava, eu não sou isso. Eu não sou assim. Eu não sou o que falam de mim.
Eu não sou o que os outros acham, eu não sou o que o meu passado diz sobre mim. Eu não sou o que os meus erros do passado falam sobre mim. Eu não sou isso. Eu sou filha amada de Deus. Eu tive a minha identidade renovada em Cristo Jesus. Sim. Então, toda vez que Satanás queria me parar, eu falava, não, eu sou chamada, eu sou escolhida, eu sou perdoada. Você não vai me parar. E aí foi quando tudo que começou a vir para tentar impedir. Claro, eu sou humana, então tenho sim meus dias que fico mais chorona, que nem hoje, fico mais sensível, mas sempre o Espírito Santo vem me lembrando, olha, você lembra de quem você é? Você é filha amada. Sim. Você é protegida, Deus está contigo. E como que é a sua convivência com outras meninas da sua geração? Sim. Hoje em dia você tem, a maioria das suas amizades são pessoas que também, né, servem o mesmo Deus, ou têm um chamado parecido, ou você foi tendo que se adaptar e muitas vezes conviver com pessoas completamente diferentes, porque muitas pessoas têm medo das mudanças na vida, mudança de lugares aonde frequenta, de músicas que ouvem, por conta de ficar sem amigos, né? Como foi para você essa mudança? Já que eu passei pelo bullying, eu já não tinha muito amigo. Sim. Então, assim, as poucas amizades que eu tinha era da família, que era minha prima, então já era minha amiga, já meio convivia comigo. E amigos que foram surgindo depois de Cristo. Não então, era de turma, aquela pessoa que achei, nunca fui, nunca fui. Isso me entristecia muito, porque eu orava pra Deus. Eu falava, Deus, eu quero amigos. Eu quero pessoas que eu vou contar, eu não tenho ninguém pra conversar. E nasceu uma canção disso, que se chama Melhor Amigo. Porque um dia eu tava na minha casa e eu vi os álbuns antigos, de criança. E não tem nenhuma foto com criança nenhuma, é sempre eu. Eu sozinha em vários lugares. Mas, tipo assim, de alguém ter dormido na minha casa, não me recordo, não me lembro. De um amiguinho ter me convidado pra ir na casa dele. Eu não me recordo. E eu lembro que eu chorei. Eu falei, nossa, Jesus, eu passei minha infância inteira sozinha. Tipo assim, eu não tinha amigos. Eu tinha colegas, colegas de trabalho, pessoal de carrossel, eu converso até hoje. Mas meus amigos que frequentavam a minha casa, acho que eu tenho 2, 3, assim por diante. E aí Cristo falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Falou, olha, você não está me vendo nas fotos, mas eu estava com você. Então, Cristo foi meu melhor amigo e permanece sendo meu melhor amigo. Sim. Então, ele nunca me abandonou, né? A palavra diz que a mãe pode nos esquecer, a mãe pode nos abandonar, né? O pai pode nos esquecer, mas Cristo não vai nos abandonar jamais, nunca. Sim. Então, hoje eu tenho pequenos contatos com algumas pessoas de carrossel, mas os caminhos vão se diferenciando, os trabalhos também, né? A agenda fica muito corrida. Mas que eu mantenho mais contato hoje em dia daquela época, eu acho que é a Stephanie Vaz, que também está em Cristo Jesus. Sim. A família dela era se ela não, ela faz parte, acho que da Dunamis, se eu não me engano. Não. É uma bênção. Ah, sei, uma loira. Não, ela já foi loira? Acho que sim, né? É meu Google. A Débora é meu Google. Eu olho pra ela pra ver se tá certo. Mas ela é uma bênção, ela é uma bênção, virou missionária. E você falou Dunamis, tem uma que tá lá, que é a atriz também. Sério, que bênção, né? Me vem da então ela eu converso mais ou menos, mas de resto é tudo de igreja. Hoje eu vivo coisas que eu pedia na minha infância. Então eu tenho amigos hoje que me levam para mais perto de Cristo, porque um dia eu orei chorando, pedindo para Jesus que eu queria amigos. Sim. Olhando, né, para as meninas assim da sua idade hoje, o que você acha que é o que tem afastado mais elas da própria identidade, de Cristo? O que diante desse mundo que você vê, que você acha que é o mais prejudicial? Sim, eu acho que a gente comentou a comparação das redes sociais. Nas redes sociais a gente não vai postar que a gente tá acabado, né? Eu não vou chegar e pensar, hoje eu tô triste, vou postar uma foto, vou colocar lá. A gente não faz isso. A gente compartilha os melhores momentos. E às vezes você tá triste, você entra lá e você começa a ver e fala, nossa, que vida perfeita, ela tem isso, ela tem aquilo. E aí você começa a se entristecer e você vai se perdendo daquilo que você nasceu para ser. E principalmente as companhias, né? Satanás, ele não vai te dar uma comida que você não goste. Então ele vai te tentar com coisas que você gosta, ele vai te oferecer o melhor que ele tem do lado de lá, né? Não vai ser coisa ruim, ele vai te oferecer promessas de uma esperança, promessas de felicidade, e você vai atrás, porque existe um vazio que só cabe a Cristo dentro de mim, dentro de você. Nós somos chamados para o céu. Nosso coração, nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui, nós pertencemos a Ele. Então existe um vazio que a humanidade inteira sempre quer saciar com alguma coisa, sempre quer preencher com alguma coisa. E Satanás vai oferecer o álcool para preencher esse vazio, festas, pornografia,
drogas e assim por diante. E as pessoas vão tentando buscar até Sim. que alguém chegue e fale para elas. Sim. Se toque e fala, olha, tem mais almas fora dessas 4 paredes, eu preciso alcançá-las também. Sim. E fale com elas para que elas possam ter uma experiência com Jesus. Sim. Porque como a música, acho que da Fernanda Brum diz, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sim. Por mais que vá para o mundo, vai voltar, porque quem conheceu a Cristo não consegue ficar longe de Jesus. Sim. Não tem como, não tem como. Sim, e essas, né, oportunidades, né, que Satanás acaba dando e oferecendo, ele parece que cega para as consequências, né? Sim. Por mais que a gente veja, né, quando a gente está lá, a gente veja outras pessoas que passaram por aquilo e se perderam, parece que a gente fica cego para a consequência, para a perdição. Sim. E só repara no momentâneo, no imediatismo ali, naquela pessoa que está aparentemente feliz, aparentemente realizada, aparentemente com mais amigos, com mais dinheiro, com mais fama, com mais reconhecimento. Sim. E a gente esquece de olhar aqueles que um dia passaram por ali e se perderam, sim, e faleceram e entraram para a criminalidade. Né? Então, existe uma consequência do pecado que é a morte. Seja a morte física, seja a morte espiritual, a morte das tuas emoções, a morte... Você morrer em vida, o que é possível, a morte da tua esperança, do teu sonho. Então, não se deixe, você que está nos ouvindo, ser enganado pelas mentiras do diabo. Tente olhar realmente por pessoas que um dia se perderam, pessoas que passaram por ali e não tiveram um final esperado. E muitas vezes essa alegria, ela realmente, em todas as vezes que ela for motivada por um pecado, por algo que Satanás está te oferecendo, você não vai ter um contentamento duradouro, você não vai ter uma alegria duradoura. Tudo isso vai passar e as marcas vão ficar, o arrependimento, sim, vai vir e tomara que venha, porque pecadores todos nós somos e nós necessitamos reconhecer os nossos pecados para que a gente vá aos pés de Cristo, para que a gente peça perdão, para que a gente deseje não pecar. E nessa busca, esse desejo de não pecar, que a gente busque o que é certo, porque nós não sabemos por nós mesmos o que é certo se a gente não tiver a ajuda de Deus, que Ele é a palavra, Ele vai nos dar o caminho reto, aquele que vai nos dar paz. Então, né, tudo aquilo que Ele ensina não é para nos podar, é para nos tirar daquilo que vai, sim, nos fazer mal. Sim. E a gente, quando está fora do conhecimento, a gente acha que é uma vida limitada, mas é dentro do limite da segurança, o limite da paz, o limite da salvação. Sim. O pecado, ele é como uma cela aberta. Você entra e você fica lá e você acha que você está livre. Só que depois chega o tempo. E aí fecham a cela. Isso. E você não tem mais como sair. Esse que é o perigo. Então ainda há tempo de você sair da cela que você está. Sim. Ainda há esperança, ainda há tempo. Jesus está voltando, eu sempre falo isso. Jesus está voltando. Se você estuda a palavra, se você vê as notícias, você vai ver que Jesus está voltando. O tempo é chegado, a hora é chegada. Então há tempo para se arrepender verdadeiramente. E não remorso. Tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Por exemplo, se a gente for pegar aqui um exemplo bem clichê, bem por cima, mas Judas, acho que a Débora já pregou sobre isso, Judas, ele sentiu remorso, não foi arrependimento. Agora Pedro não, quando ele negou, ele sentiu arrependimento e mudou. Então dá tempo de você sentir arrependimento. Mude, o arrependimento tem que ter mudança, tem que ter ação. Se arrependa. Peça perdão a Deus, Ele é fiel para nos perdoar e para jogar no mar do esquecimento aquilo que já fizemos. E mude, porque Deus tem algo novo para você. Sim. Qual a principal decepção que você teve na sua vida cristã? Ver que permanecemos sendo humanos. Eu acho que quando eu vim digamos assim, né, pro gospel, meio gospel, eu vou usar esse termo. Eu tinha muito aquele pensamento de, nossa, pessoas altamente santas, eu tinha isso. Nossa, eu sou imundo e tô no meio desse pessoal santo. E ver que nós permanecemos sendo humanos, eu permaneço sendo humana, então eu sou um instrumento de Deus, mas eu permaneço tendo as minhas falhas. Eu permaneço tendo os meus dias maus. Então meu maior arrependimento foi comigo mesma. Ver que por mais que eu busque a Cristo, eu permaneço
tão falha quanto qualquer outra pessoa. Eu creio que à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente vê o quão falho nós somos, quão pecadores nós somos, sabe? Quão necessitados da graça nós somos. Então, à medida que eu estou próxima de Cristo, eu consigo pedir perdão. A maioria dos devocionais é pedindo perdão, porque eu sei que eu sou falha. E eu queria ser tão santa, tão parecida com Ele, tão parecida com Ele. E dia após dia eu tenho os meus gigantes, que às vezes eu tenho que ir colocando junto. Hoje não deu pra vencer você, vem aqui pra fila, fica pra amanhã. Às vezes tem gigante que escapa, não dá pra vencer. Então ver isso, ver que eu sou falha. Acho que a maior decepção é acordar e falar: permaneço sendo humana, ainda tem carne aqui, ainda não tô no céu. Então eu preciso continuar lutando. É uma guerra infindável entre carne e espírito. É como se fosse... Eu vou começar a analogia. Eu ouvi uma vez em uma igreja pequena e eu me recordo até hoje. Mas é como se tivesse 2 lobos dentro de você. Já ouviu essa analogia ou não? Não. 2 lobos, um se chama espírito, outro se chama carne. E eles brigam constantemente. Vai vencer aquele que você alimentar mais. Então eu sinto isso todos os dias. Que tem uma guerra dentro de mim, que eu preciso alimentar o meu espírito e não alimentar a minha carne. Então eu vou atrás do jejum, da oração, da consagração, da renúncia, para poder alimentar o meu espírito, mas acordar todos os dias sabendo que eu peco só de pensar. É triste. É triste. Né? Nós pensamos, nossa, eu queria ser tão parecida com Cristo, eu preciso lutar tanto para ficar mais parecida com Ele. É triste. Tem alguma palavra na Bíblia que te fale mais, assim, pessoalmente, ou algum personagem? Sim, Josué. Josué 1:9. Porque foi a mensagem que eu recebi diversas vezes que eu estava com medo. Seja forte e corajosa, não desanime, esteja de bom ânimo, né? Parafraseando aqui. Porque eu estarei contigo por onde você andar, por onde você for. É a palavra que eu me lembro. Eu não posso desanimar. Eu tenho que ser forte, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser corajosa, porque Cristo vai estar comigo. Essa é a mensagem que eu tenho no meu coração. Eu preciso ser corajosa. E se fosse outra, não me recordo agora a passagem que está, mas com certeza está em Apocalipse, se eu não me engano, que diz que Ele enxugará de nós todas as lágrimas dos nossos rostos, né? Isso também queima em meu coração, porque eu sei que um dia eu estarei no céu e todo choro irá cessar, toda dor irá cessar, eu estarei com meu amado e a minha maior recompensa, né? Me perguntam muito, né? Esther, você não sente saudade da fama? E eu falo, eu encontrei o verdadeiro sucesso. Há uma diferença entre fama e sucesso. A fama é como se fosse uma estrela cadente. Ela vem rápido, mas vai rápido. Os aplausos podem acessar de um dia para o outro, você pode começar a ganhar um monte de mensagem de ódio. Mas o verdadeiro sucesso é quando chegar naquele grande dia, eu olhar nos olhos do meu amado e ouvir: eu te conheço. Eu não quero ouvir apartar-te de mim, porque eu não te conheço. Então o verdadeiro sucesso é ser reconhecida no céu e no inferno também. Porque eu falo que no inferno tem que ter uma foto sua. Karina, não mexa com ela. Procurada, por quê? Porque ela tá conseguindo muitas almas, ou atrás dela. Então tem que ser reconhecido no céu e no inferno também. Eu tenho saudade de Jesus, tenho saudade do céu. Casa. Nossa, eu acordo todo dia assim. Falo pro meu filho: ai, filho, uma saudade de Jesus hoje. Queria tanto vê-lo agora. Porque a gente tem esse sentimento, né? Eu sei que eu não estou em casa, Eu sou peregrina, eu estou aqui caminhando, tentando pregando, né, a palavra de Deus aos 4 cantos desse mundo, mas eu quero chegar em casa. Esse sentimento de eu vou estar na minha casa com Jesus. E tudo vai ter valido a pena. Tudo. Os dias de choro, os dias de luto, os dias de dor, de guerra, vai valer a pena. É isso que tem que ter em nossos corações e em nossa mente. Vai valer a pena. Não interessa o que você está passando, vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. E quando você chegar naquele grande dia e você receber aquele abraço de Jesus, e você ouvir: ó, vem, que eu te conheço, servo bom e fiel. Eu vou até esquecer tudo que passou. Não interessa nada. Não interessa mais nada, vai ter passado. Quais são os motivos principais das suas orações recentemente? Se eu alavancasse, seria para eu ser mais sensível à voz do Espírito Santo, para eu ter mais sabedoria, por almas em geral, mas por almas da minha família, principalmente, e pela armadura de Efésios. Porque não adianta nada você estar na guerra para morrer, né? Então acho que esses, se eu fosse pensar, seriam os temas principais. Eu oro muito pela minha família, nós temos que orar, né? Pelas nossas famílias, por almas, para que pessoas conheçam a Cristo. E que a gente seja, como Billy Graham disse uma vez, que a gente possa ser a Bíblia, que as pessoas vão ler, né? Os sermões que o mundo vai ouvir. Se Deus estivesse contando com a sua vida para alcançar almas,
esse plano seria vitorioso ou iria ser um fracasso? Sim. É isso que eu penso muito, porque tem pessoas que não vão chegar a ler a Bíblia, elas vão me ler. Sim. E em mim eu quero que elas vejam a Cristo. A Esther caminha com Cristo. Nossa, mas a Esther não deveria estar cabisbaixa, está acontecendo isso. É, mas a Esther tem a Cristo. Ah, então eu vou procurar esse Cristo que ela tem. E isso tem que acontecer. As pessoas precisam ver em você, Jesus, o mestre que você diz seguir. Sim. Porque às vezes elas não vão ler as Sagradas Escrituras, elas vão ficar de olho na sua vida. Sim. E tem tantas vezes nós erramos como mensageiros da paz, por exemplo, a gente chama, né? Uma fofoca, uma briga, uma intriga, sendo que nós precisamos estar calçando, né, os calçados do Evangelho da Paz. Sim. Então eu fico pensando muito nisso, na reputação que eu estou deixando, porque elas não estão vendo a mim. Isso é muito, por exemplo, eu sou Esther Marcos, mas quando elas olham para mim, elas falam, olha lá, crente. A gente pede, né, nosso nome, olha lá, crente, olha o que a crente está fazendo. Sim. Então não é por mim, mas pelo nome que eu estou carregando, é um zelo pelo nome de Jesus. Sim. Eu fico atenta a tudo que eu faço, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando. Eu sou humana, eu sou falha, eu erro diariamente, mas eu tenho esse zelo pelo... O que será que estão pensando sobre o mestre que eu digo seguir? Sim. Porque elas precisam ver Jesus em mim. Até nos meus dias piores, elas precisam ver Jesus em mim. E é tão lindo, né? Quando alguém diz e fala, olha, vejo Jesus em você. A sua mansidão me passa, né? Jesus, eu estava no mercado um dia desses e tava aquela guerra de carrinho. Final de ano, né? Todo mundo se atropelando, uma guerra. Apocalipse, zumbi no meio do mercado. E aí eu lembro que eu tava paz, eu tava calma, pedindo licença. E aí eu lembro que um homem, né, que estava trabalhando, um colaborador lá, colocando as caixinhas, virou pra mim e falou, você é muito educada, você é muito, né, calma, mansa. Parabéns, viu? Aqui a gente não vê isso. E na hora eu falei, é isso. Ele não sabe, mas uma hora ele vai perceber que o que ele viu em mim não sou eu, é Cristo. Sim. Tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Tudo que você vê de bom é o Espírito Santo. Sim. Se você tivesse que escolher apenas um tema para um sermão, que seria o sermão da sua vida, qual seria? Nossa, sermão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse seria o sermão, porque esse que Jesus é pra mim. Quando eu não tinha, eu vi essa pregação no dia do meu pai, isso ficou no meu coração. Quando eu não tinha mais pra onde ir, ele foi o caminho. Quando tudo que falavam pra mim era mentira, ele foi a verdade. E quando eu pensei que tinha acabado pra mim, que era a hora de acabar com tudo mesmo, ele foi a vida. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não interessa o que você esteja passando, mas ele permanece sendo o único caminho, a verdade e a vida. Essa seria a mensagem. Amém. Aqui na Terra, né, o Senhor tem muitas coisas preparadas para a gente na eternidade. O principal, né, a vida eterna ao lado dele. Mas aqui, quais sonhos ainda você deseja conquistar com ele? Mais sonhos pessoais? Eu acho que eu sonhei para Jerusalém com a minha família. Eu tenho esse sonho desde pequenininha. Eu falo pro meu pai, um dia a gente vai para Jerusalém, eu, você e mamãe. É o nosso grande sonho como família. Você é filha única? Sou filha única. Meu outro sonho é ter a minha própria família. Eu sonho com os meus filhos. Eu quero, sim, construir uma família, servir, né? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Sim. Então eu quero ver os meus filhos conhecendo a Jesus, sabe? Eu acho que deve ser um sentimento lindo você ver os seus filhos se apaixonando por Jesus, o que um dia já aconteceu com você. Eu quero ver isso. Eu quero abrir o quarto da minha filha e ver ela fazendo o que eu fazia. Eu quero muito participar desse momento. E o outro é estar presente em qualquer obra que meu amado queira que eu esteja, não importa o que seja. Eu quero fazer parte. Essa é uma das minhas orações. Eu falo, Jesus, não interessa como. Me deixa fazer parte do que você está fazendo. Só me fala o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer parte do que você está fazendo, seja de qualquer maneira. Eu quero servir de qualquer maneira, mas eu quero fazer parte até o fim dos meus dias. Oh, que lindo. Eu queria que você cantasse alguma canção. Qual iremos? Não trouxe o violão, né? Nem pensamos, olha. Eu vou cantar assim uma coisa, então. Pode ser o refrão? Pode. Ela é assim, é a minha oração pra Deus diária. Ela é assim: se uma coisa eu puder pedir, peço que tua presença não me deixe e que em tua mão eu possa segurar. Ai, que lindo. Amém. Nem parece que não cantava. Que isso? Como pode? Mas não cantava, viu? Se Gente! quiser, te mostro depois no YouTube. Meu Deus! Que lindo. Glória a Deus. Que voz glória a Deus. linda. Muito obrigada.
Ah, canta mais alguma. Onde que as pessoas podem acompanhar todas as tuas músicas? Existe um canal, assim, tá no seu canal do YouTube, Sim. tá no Spotify, tá onde? Tá no meu canal no YouTube, no Spotify, na Deezer, no meu Instagram também tem um link com todas as canções. Tá. É só você procurar Esther Marcos com TH, que você vai encontrar todas as canções. Nós temos várias canções por lá. Tem uma que eu amo, que se chama Espere. Eu compus no meio do turbilhão, lá no comecinho do meu ministério, com medo de tudo que estava acontecendo, se ia dar certo, se não ia dar certo. E ela diz assim, o refrão, ela diz: espere, ó minha alma, teu Deus nunca falha, vitorioso é aquele que por ti batalha. Então isso fala no meu coração. Toda vez que tô com medo, eu falo: espera, minha alma. Que linda. Teu Deus nunca falha. Só precisa confiar, porque Ele é fiel. Ai, você tem uma de Xodó, uma música Xodó? É uma dessas Xodó? duas ou é outra? A de Xodó tá vindo, gente. Um projeto novo. Ah, vai. Será? Sempre tem esse momento mistério. Ai, Será que gente, eu posso olha, mas eu não cantar? posso cantar. Ai, eu não aguento isso, gente. Eu amo. Será que eu posso cantar? Será que posso? Só um pouquinho? Acho que eu vou. Ah, só um Acho que eu pedacinho, vou. vai. Ela diz... deixa eu ver. Como é? Tô tentando lembrar. Eu sei o refrão era assim: Jesus, ai de mim, sem tua presença, aonde eu estaria sem Jesus? Ai de mim, sem tua presença, aonde eu estaria sem Jesus? Ela fala sobre isso. O começo dela fala: eu me lembro a primeira vez que eu escutei a sua voz, eu me lembro a primeira vez que o seu nome eu chamei, tudo em mim mudou. Ela fala isso, como fizesse na história, o antes e depois, eu guardo na memória da onde você me tirou. Do meu passado o Senhor não se lembra, perdoado eu fui. O meu futuro agora o Senhor escreve com o sangue lá da cruz. Amém. Essa é a minha canção favorita. Que É o que eu vivo. Aonde eu estaria se Jesus não tivesse me chamado? Onde estaríamos nós, né? Se Jesus não tivesse nos chamado e nos acolhido, nos amado, nos perdoado. Sim. Essa canção é meu xodó presente. Em breve nós iremos lançar. Eu nem gravei ainda, gente. Então é o spoiler do spoiler do spoiler. Mas é linda, eu amo essa canção. A palavra diz, né, para os pais encaminharem os filhos nos caminhos do Senhor. Sim. E você teve esse exemplo dentro da sua casa. Quais foram, né, os principais ensinamentos e as características que você mais admira nos teus pais? Uau, eu conheci Jesus através dos meus pais, isso eu falo claramente. Eu via Jesus no meu lar, do jeito que meu pai tratava minha mãe, do jeito que a minha mãe cuidava do nosso lar, da nossa casa, apaziguava tudo, dava força, coragem pro meu pai, da maneira que eles cuidavam de mim, me incentivavam, me encorajavam. Tem até aqui no meu colar, que é uma coisa que lembra muito a minha mãe, que é Provérbios 31:10, que fala sobre a mulher virtuosa. Então eu via essas características, eu via que meu pai... Nós já passamos muitas coisas, tanto profissional, na família, na igreja, e eu via que tudo que acontecia, meu pai não se abalava. Ele ficava triste, mas toda vez tinha uma palavra de Deus está conosco. Filha, não tenha medo, Deus está conosco. Então eu via essa confiança que eles tinham em Jesus. Eles se sentiam seguros, independente do que estava acontecendo. Mesmo em meio ao luto, eles ficavam felizes, porque sabiam que Jesus estava cuidando dos seus e que quem teria ido, né, combateu o bom combate, guardou a fé. Então eu percebia isso no meu lar. E também quando eu ia para casa de outras pessoas que não tinham a Cristo como Senhor, eu percebia a diferença de atmosfera. Sim. Porque eu cresci em um lar de paz. Você entrava na minha casa, tinha paz, tinha amor. E quando eu ia para casa de outras pessoas, eu falava, tá faltando alguma coisa. Sim. E o que falta é Jesus. Então, eles me ensinaram na prática, na vida deles, quem era Jesus. Então, o mesmo homem que subia num púlpito para pregar, era o homem que eu via dentro da minha casa, cuidando de mim, me ajudando, até mesmo me corrigindo em amor. A mesma mulher que subia para cantar o louvor, era a mesma que estava comigo me ajudando a ler a Bíblia. Comprando Bíblia com desenho, falando, filho, é assim, assim, assado. Então, não tinha diferença, era verdadeiro. Então, essa verdade constrange. O que é verdadeiro constrange. E não contamina, mas contagia a gente.
essa verdade. Então eu via neles, eu falava, eu quero ser assim também. Eu quero um marido assim, eu quero ser que nem a minha mãe. A minha mãe é sábia, todo mundo vem pedir conselho pra minha mãe. As pessoas confiam na minha mãe brilha, é diferente. Eu quero um lar assim também, com paz, com alegria. Mesmo nas piores coisas que a gente já passou, e acredito que a gente já passou por muita coisa, tinha paz na minha casa. Eu dormia em paz. Então eles me ensinaram a ser uma cristã verdadeira. Então o que você for ver fora vai ser o que eu sou dentro da minha casa. O que você vê meu pai aqui é o que ele é dentro da minha casa, o que ele é dentro das empresas, em qualquer lugar. Foi isso que me incentivou a conhecer a Cristo, porque eu falei, não é mentira. Porque eu via muitas pessoas, né? Já que eu cresci em igreja, eu via pessoas que eram mentira. Então eu olhava meus pais e eu falava, não é mentira, eles são verdadeiros. Eu via propostas chegando, meu pai, ele tem um escritório de contabilidade, então eu via a proposta chegando, ele falava, não faço isso. Não interessa o quanto é, não interessa o que eu vou perder, eu não faço isso. E ele chegava e falava, tá vendo, filha? O papai não vai fazer, porque Cristo não vai gostar. Isso não vai agradar o coração de Cristo, então não vamos fazer. Então eu via isso. Então isso me contagiava. E foi, eu acho que o pontapé para eu querer falar e saber quem é esse Jesus? Quem é esse? Que os meus pais tanto obedecem, tanto amam, só falam desse Jesus, quem é? Então eu via isso, eu via na minha casa minha mãe lavando louça. Com louvor, cantando louvor, entendeu? Eu cresci, graças a Deus, nesse ambiente. Foi o que fez total diferença. Então, se você tem filhos, ensine eles com a sua vida e não só com as suas palavras. Porque a criança, ela não vai reproduzir a sua palavra, ela vai reproduzir o que você faz. Então eu via minha mãe orando, eu ia pro meu quarto e tentava orar também. Eu via meu pai lendo a Bíblia, eu tentava ler também. A criança vai reproduzir o que você faz e não somente o que você fala. Sim, que linda. Ai, gente, ela é tão inspiradora, né? Que lindo, gente. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Claro. Para essas pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes, né, olham para você e veem o brilho, né, de Jesus, da palavra, palavras de conhecimento, de verdade, e que às vezes estão desejando estar nesse lugar, não porque no lugar que é seu, mas nesse lugar de encontro com Cristo, e estão se sentindo tão longe. Amém, vamos. Senhor Jesus, eu quero te apresentar, Pai, a todos que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, e a todos que irão nos ouvir. Eu peço, Espírito Santo, e repreendo em nome de Jesus, Pai, toda seta maligna, tudo que queira roubar a sua atenção das palavras, Senhor Jesus, que estamos compartilhando aqui. Eu peço para que o Senhor possa ir até eles e encontrá-los aonde quer que eles estejam. E que possa vir sobre eles e com o seu abraço, que tanto sabemos e conhecemos, o Senhor possa retirar em nome de Jesus todo medo, Pai, toda ansiedade, toda preocupação, Pai, e toda culpa, que eles possam se libertar, Pai, de todas as bagagens que estão prendendo eles no passado, e que possam compreender que são perdoados, que são escolhidos, e que há um livre acesso por meio de Cristo Jesus até o Pai, que o véu que separava já não nos separa mais, e que agora há um caminho que eles podem recorrer até a Ti, Deus. Eu peço nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor também possa colocar ao redor deles pessoas que vão ajudá-los, Pai, a encontrar a Ti e caminhar contigo. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor possa abrir os seus ouvidos espirituais, a sua mente, a sua visão espiritual, para que eles possam estar sensíveis à sua voz a partir desse momento. Nós já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Agradecer pelo seu testemunho de fé, que você prospere cada dia mais por esses caminhos que o Senhor já traçou. Amém. Que você sim permaneça sensível, cada dia mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém. Que você alcance muitas vidas através daquilo que o Senhor ainda vai derramar na sua vida. Amém. Muito obrigada, Continue prosperando. Pelo convite, pelo carinho, por nos receber. A partir do momento que nós entramos aqui, nós já percebemos uma atmosfera diferente. Então, o Espírito Santo se faz presente. Que Ele continue te usando cada dia mais para alcançar mais almas e mais vidas. Obrigada, minha querida. Foi lindo, é lindo ver uma menina tão jovem já, com tanta sabedoria, falando com tanto conhecimento e ao mesmo tempo com tanta leveza, com tanta graça. Amém. Parabéns por suas escolhas. A gente sabe que a vida cristã é uma vida de escolha diária.
e você tem escolhido a melhor parte. Amém, viu? glória a Deus. Muito obrigada. Obrigada a vocês também, meus queridos, que acompanharam desse episódio tão lindo, tão leve, tão verdadeiro. E eu quero que vocês percebam como Jesus é algo simples. Nós já recebemos aqui, às vezes, pessoas que estão há muito mais tempo no Evangelho e às vezes vêm com palavras rebuscadas, o que é lindo também de se ver. E muitas vezes a gente se espelha e fala, eu quero um dia chegar aí. Mas vejam também como é lindo a forma graciosa da Esther, como é linda essa forma simples dela falar do amor de Jesus, daquilo que ela vive, que cada dia mais ela se aprofunda. Veja a multiforme graça do Senhor, como Ele se manifesta nas mais diferentes maneiras, das mais diferentes formas, e assim Ele se manifestará na sua vida. Então não se compare a ela, a mim ou a qualquer outro que tenha vindo aqui. Não se sinta menor por achar que está tão longe de Cristo. Você tem sim habilidades que vão ser afloradas a partir do momento que você entregar a sua vida a Ele e se dispuser a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Você, com seu jeitinho, vai ser alcançado e vai alcançar muitas vidas, porque o brilho de Jesus estará sobre você. A força dele estará te capacitando. O poder dele será poderoso para alcançar muitas vidas, para serem libertas, para serem curadas, para serem restauradas. Que assim seja nesse dia, que você tenha sido encorajado por essas palavras tão lindas, por esse testemunho de fé tão vivo e tão colorido, que você seja alcançado, que você receba do Espírito Santo diretamente aí no mais profundo do teu ser, da tua alma, que você se levante com força e coragem para viver aquilo que o Senhor tem separado para a sua vida. Um beijo enorme no seu coração, receba o nosso abraço, acalentando às vezes aquele coração que andava tão frio, aquela fé que andava tão esmorecida, que ela agora se levante e que ela viva e que venha como uma chama para acender a tua vida com entusiasmo, com vigor. Que você receba dessa palavra e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não deixe de se inscrever, deixar os seus comentários, seguir a Esther Marcos no canal dela, nas redes sociais dela, nos seguir por aqui também, tá bom? É sempre um grande prazer, uma grande alegria ter vocês aqui. Fiquem com Deus e até o próximo Mais Forte Podcast. Tchau! Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.